Boa noite aos irmãos, boa noite a todos que nos acompanham pela transmissão feita via Facebook. Quero pedir a todos os presentes que coloquem os seus celulares no silencioso ou no desligado, para não vir atrapalhar a nossa adoração. E desde já convido todos a fazermos a leitura do nosso versículo anual. Todos juntos então? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Nosso primeiro hino do Voz de Melodia, 327, dá-me, ó Deus, uma alegria. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Santo Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, ó Pai, essa noite, para louvor e adoração do Teu santo nome, Pai. Somos gratos porque o Senhor enviou Cristo a este mundo, ó Deus, entregando Seu único Filho na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E por essa tão grande demonstração de amor, ó Deus, o Senhor nos possibilitou a sermos salvos em Cristo Jesus, ó Deus, e mudar esse destino tão terrível que nos aguardava, que era o inferno. Destino esse, ó Deus, que todo o homem, mulher, pode escapar por meio do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, ó Pai. Que grande notícia é essa que temos, ó Pai, e que grande notícia é essa que nós temos a espalhar a todos os demais que ainda não conhecem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando graça, ó Deus, para que essa mensagem possa ser transmitida através de nossas vidas, através de nossas bocas, ó Pai. Abençoe esse culto, ó Deus, esse momento em que teremos o privilégio de ouvirmos da Tua palavra, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando cada vez mais no Teu plano, ó Pai. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar sequência, cantando o hino número 228. 228, Voz de Melodia. Eu tenho um Salvador.
Eu tenho um Salvador, com Ele eu quero andar, pois Ele é minha vida, só nele eu vou falar. Eu vejo a multidão, sem rumo a vagar, sofrendo sem destino, me falta procurar, vou falar, que Jesus morreu na cruz pra nos salvar, e seu sangue derramou, demonstrando o grande amor, que liberta e transforma o pecador. Amigo pecador, Jesus o bem nos fez, com precioso sangue, comprou-nos de uma vez, e já ressuscitou, e anda a procurar o pecador errante, que Ele quer salvar. Vou falar, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e seu sangue derramou, demonstrando o grande amor, que liberta e transforma o pecador. Amém. Vamos passar para a nossa leitura. Convido todos a se colocarem em pé para fazermos a nossa leitura. Está em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Iniciando com o versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com as suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor. Os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isso, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus. E a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas. E a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos.
tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade que teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicastes as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Pois pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs, pelos pecados que cometeste. Mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste a tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhe de consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome de Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Vem pela leitura da palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo também que temos para leitura da Tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando ela em nossas vidas, que o Senhor possa estar apontando nossos erros, nossas falhas, ó Pai. O Senhor nos mostra exemplos bíblicos, ó Pai, e nós podemos olhar para eles e ver pessoas que fizeram aquilo que era reto diante de Ti, pessoas que fizeram aquilo que era errado diante do Senhor, Pai. Vemos as consequências e vemos aquilo que o Senhor tem esperado de todos os que te servem, ó Pai. Fidelidade. Que nós possamos, ó Pai, estarmos nos encontrando nessa condição enquanto estivermos aqui nessa terra, ó Pai. É isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos dar sequência agora com os nossos avisos. Nossos cultos regulares, nossos cultos dominicais. Às 9 horas da manhã nós temos a nossa escola dominical e às 18 horas o nosso culto vespertino. A partir da próxima quarta-feira nós temos o nosso culto de oração às 20 horas, tanto nas nossas transmissões como também presencialmente. A partir de setembro, voltamos com os cultos de oração presenciais. Todos os nossos cultos sendo
transmitidos e também todos eles podendo ter a participação presencial dos irmãos. No próximo sábado, temos uma reunião de homens também, às 17 horas, na casa do irmão Paulo Barbosa. Para cada homem levar uma cadeira, isso? Então, cada um fica responsável para levar uma cadeira. Não tendo a cadeira para levar, entre em contato com o pastor para ser providenciado aqui pela igreja. Sendo estes os nossos avisos, vou convidar o irmão Eduardo a chegar até a frente para fazer o recolhimento das ofertas, dízimos e promessas de fé. Não temos ninguém que nos visita hoje. Após o irmão orar, nós vamos cantar o hino número 75 do Voz de Melodia. Nosso Senhor Jesus Cristo, lhe damos graças, Senhor, pela porção da sua palavra. Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, tudo que vai ser apresentado, aplicado, ensinado no decorrer desse tempo. Pedimos que o Senhor, assim, trabalhe em nossos corações, nos dando entendimento e que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente do que entramos, pensando em tudo aquilo que nós ouvimos, aprendendo, conhecendo mais do Senhor, para que, decorrer da semana, possamos assim, andar nos teus caminhos, nas tuas verdades, e pedimos a sua orientação, a sua proteção, a sua direção, de tudo aquilo que vem sobre nós, que o Senhor seja honrado e glorificado em nossa vida e em nosso meio. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a oferta, diz a promessa de fé, possa ajudar na sua obra, no seu ministério. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Cada dia do Senhor, sempre andando em teu amor, faz o caminho venturoso ser, mostra o que devo fazer. Quando vem a tentação, faz-me forte da proteção. Se eu desamparado for, venha carregar o teu amor. Ao brilhar da minha vida aqui, sempre faz-me pensar em ti e levar-me pra onde for, tu me guardas com teu amor. Quero sempre o melhor fazer, pra contigo mais me parecer, e quando queres buscar enfim, possa te agradar em ti. Amém. Obrigado pela participação de cada um. As crianças podem descer e o pastor está com a palavra. Boa noite. Por favor, abram as suas Bíblias para o livro de Gálatas, capítulo de número 6. Perdão, capítulo 5. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. Quero convidá-los a se colocar em pé, todos que podem. Vamos ler juntos, versículos de 1 a 12. Vamos lá, meus irmãos. Gálatas, capítulo de número 5.
Leremos versículos de 1 a 12, depois nós daremos continuidade ao estudo da palavra de Deus no livro de Gálatas. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Deus abençoe sua palavra, podem sentar. Guilherme, você pode orar para nós? Está do lado do microfone aí, então vão te ouvir sem problema nenhum. Oremos, meus irmãos. Oremos. Nosso Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela rede das nossas vidas, te pedimos, Senhor, que esteja transformando nossas vidas nessa noite com a tua palavra, desafia os nossos corações com ela, que nós possamos sair daqui dessa noite diferente de como entramos, Pai. Eu peço em nome de Cristo. Amém. Bem, muito bem, meus irmãos. É sempre uma bênção Deus. A palavra de Deus. E nós estamos dando prosseguimento, já estamos aí há pelo menos uns 2 anos estudando o livro de Gálatas. É muito proveitoso para quem desde o princípio tem acompanhado esse estudo, justamente pelo fato de que muitas vezes não há compreensão, até mesmo, infelizmente, não há o interesse de muitas pessoas em estudar a fundo a palavra de Deus. E é aí, meus irmãos, que as heresias elas nascem e elas correm sem qualquer problema, porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não estudam a palavra de Deus. E nós estamos aqui, então, nesses praticamente 2 anos, fazendo alguns capítulos, depois nós paramos, depois retornamos, para que mesmo sendo um estudo exaustivo, por exemplo, nós estamos entrando hoje no 28º estudo do livro de Gálatas. E eu sei que às vezes, irmãos, é um pouco complicado porque pessoas não entendem tais termos, circuncisão, incircuncisão e lei e tal. Mas como nós temos explicado para todos vocês, todas essas questões, elas são tão atuais hoje como foram no passado. A grande luta que Paulo estava tendo com os Gálatas, eu vou tentar contextualizar, ok? É mais ou menos assim. Pastor Roger e Dona Sharon, eles foram os fundadores dessa igreja, lá em 1988. Eles fundaram a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza. Eu sou o primeiro pastor, vamos dizer assim, pastor não americano dessa igreja. Eu sei que alguns pastores já passaram aqui, até mesmo brasileiros, mas eles ficaram algum tempo aqui, depois eles foram para outros lugares. Então essa igreja, por muito tempo, ela foi acolhedora de missionários que vinham dos Estados Unidos, vamos dizer assim, se ambientavam com o Rio Grande do Sul e depois iam para os mais diversos ministérios. Mas eu lá em 2000, cheguei aqui em 2008, mas em 2012 eu fui o pastor então titular dessa igreja. Eu fui nomeado pela própria igreja como pastor titular. Pastor Daniel, foi 2016? É isso? Eu não me lembro quando foi. 16, 17, 15, 14? Eu confesso que não sei. Não sei se a dona Silvia Avelino lembra, mas enfim.
Pastor Daniel e eu já estamos aí há bastante tempo pastoreando essa igreja, mas eu quero, como eu disse para vocês, contextualizar a questão que nós estamos tratando aqui no livro de Gálatas. Imagine o seguinte, pastor Roger vem, começa a ensinar sobre a pregação pela fé em Cristo Jesus, pregando a salvação somente pelo sangue de Cristo, que somente Cristo pode perdoar os pecados, e aí a igreja começa a encher de pessoas, porque pessoas vão sendo salvas por conta de Cristo. Mas imagine que depois de algum tempo o pastor Roger ele vai para os Estados Unidos, e dentre esses pastores que ficaram aqui, porque eu acho que a cada 5 anos, talvez, os americanos têm que voltar lá para os Estados Unidos, 4, 5 anos, não sei ao certo, para dar um tempo de relatório. Isso, as missões deles requerem que eles façam isso. Então imagine o seguinte, depois de 5 anos que o pastor Roger aqui labuta, ele e dona Sharon, labutam para que a igreja cresça, eles pregam o evangelho, pessoas se convertem, e aí vem um pastor e chega aqui e fala o seguinte, depois que o pastor Roger vai embora, fala assim, tudo aquilo que foi ensinado aqui está errado. O pastor Roger disse para vocês que vocês tinham que aceitar Cristo como Salvador pela fé, mas não, ele esqueceu de dizer para vocês que para que vocês possam ser salvos, vocês precisam decorar tal livro de tal autor. E aí vocês, então, se vocês não decorarem tal livro de tal autor, vocês não podem ser salvos. Mesmo que vocês já creram em Cristo, só podem ser salvos se vocês lerem esse livro e decorarem tal coisa. Então, isso, irmãos, começa a perverter o ensino puro que foi dado pelo fundador da igreja. É exatamente isso que acontece aqui com as igrejas na Galácia. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas, vários irmãos aceitaram Cristo como Salvador, tinha a mensagem do evangelho puro e simples, pela graça do Senhor Deus, porém entraram alguns judaizantes, que eram pessoas que se diziam cristãos, mas eram judeus, dizendo que para eles serem salvos, eles não podiam apenas crer em Cristo, mas eles precisavam seguir todo aquele conceito, principalmente cerimonial, que os judeus precisavam fazer no Antigo Testamento, como o quê? Nós falamos na semana passada que a circuncisão, que é uma aliança entre Deus e o povo de Israel, eles tinham e até hoje circuncidam os meninos a partir do 8º dia de vida, mas essa é uma aliança de Deus com Israel. Vamos supor que os irmãos aí têm um filho, vamos pegar o Roque, que é o mais novinho da gente aqui, que é menino, vamos dizer que o Ayrton e a Ângela, eles quiseram circuncidar o guri. Ele foi, não. Mas vamos dizer que eles fizessem. Eles podem fazer? Eles podem. Mas pelo fato de o Ayrton e a Ângela não serem judeus, isso não tem valor na questão da aliança de Deus com o povo. Mas se eles fizessem isso, para a questão higiênica, muitos médicos eles dizem que devem fazer. Mas para o judeu era uma aliança de Deus com eles. Inclusive Deus disse para eles, nós lemos na semana passada, que também era um acordo que Deus fez com eles, que eles deveriam circuncidar o seu coração. Mas isso não era uma circuncisão física, era um propósito que eles iriam cumprir no seu coração, de servirem somente ao Senhor. Então, irmãos, é exatamente isso que tem sido lutado. Paulo ensinou certo e vem um pessoal, dizendo-se cristãos, entram no meio da igreja e começam a propagar heresias. Então, toda a carta de Gálatas, Paulo está nos capítulos 1 e 2, defendendo a sua autoridade como apóstolo de Cristo, a sua autoridade como pregador do evangelho, porque aquelas pessoas que entraram na igreja, os judaizantes, eles não só estavam espalhando heresia ou falsas doutrinas, como estavam dizendo que o apóstolo Paulo ele era um falso apóstolo. Estavam menosprezando o ministério dele. Então, os primeiros 2 capítulos, Paulo defende a sua autoridade diante de Deus e dos demais apóstolos para pregar o evangelho. Capítulos 3 e 4, ele começa a bater de frente em relação ao ensino que estava sendo dito a eles, que eles deveriam, então, seguir os preceitos da lei. E aí, irmãos,
hoje em dia acontece essas mesmas coisas. Você vê igrejas que dizem que para que você seja salvo, você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, você não pode tomar café, você não pode tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola tem cafeína, se você não sabe, mas você não pode tomar Coca-Cola porque é pecado. Então, pessoas que ligam a salvação a essas questões que não têm absolutamente nada a ver. Aonde já se viu, irmãos? Se você comer presunto, você vai para o inferno, ou é uma demonstração de que você não é salvo. Então, existem situações e até mesmo igrejas que dizem que você só pode ser salvo como a igreja que tem os maiores números de frequentadores ainda no Brasil. Você só é salvo, vamos dizer, se você for batizado em determinada igreja, se você for praticante de determinada igreja. Se você não for daquela igreja, você não vai ser salvo. A palavra de Deus diz que, independente da igreja que você for, se você crê em Cristo, clama que Ele seja o seu Salvador, que Ele seja o teu Senhor, se arrepende dos seus pecados, clama a Jesus por perdão, você é salvo. Então a salvação é pelos méritos de Cristo. Foi Ele quem morreu na cruz para nos salvar. Em nada nós podemos ajudar o Senhor a nos salvar. É isso que nós falamos na semana passada e nós vamos revisar um pouco disso antes de nós entrarmos nos versículos que vamos estudar hoje. Mas, irmãos, no versículo de número 1, nós falamos sobre a liberdade em e por Cristo. Somente até o versículo 12, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, ele está dando a conclusão daquilo que ele disse, então, nos capítulos 3 e 4. Depois vai começar a parte prática de tudo aquilo que ele falou. Mas ele fala novamente sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Você e eu, nós somos livres para adorar o Senhor sem a necessidade de fazer alguma boa obra para ser salvo. Não, irmãos. Hoje pela manhã nós falamos para vocês que, pela palavra de Deus, uma pessoa que é salva, ela vai estar na igreja. Porque nós vemos em inúmeros versículos a importância de amar um ao outro. Como que eu posso amar o meu irmão em Cristo se eu não frequento a igreja? Então, a igreja, estar na igreja, não é opcional, mas é um mandamento, Hebreus 10, 25, e a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Mas que liberdade é essa? Nós falamos que é uma liberdade baseada na redenção, ou seja, nós nascemos de novo. Nós agora não somos mais impedidos pelo pecado de chegar à presença de Deus. Vamos até o Éden, meus irmãos. Sabem que lá o homem morreu espiritualmente. O pecado de Adão e Eva não só os expulsou da presença de Deus, fisicamente, porque eles podiam ver a Deus, ou pelo menos estavam em comunhão plena com Deus, a ponto de ouvir a sua voz, mas eles perderam aquela comunhão com Deus e também eles morreram espiritualmente, porque nós somos ligados a Deus pelo Espírito. E aí, meus irmãos, o único meio de nós nos aproximarmos de Deus novamente é quando nós aceitamos o único mediador, que é Jesus Cristo. Então, a liberdade que nós temos é baseada na redenção. Nós estamos livres do jugo da escravidão, ou seja, regulamentos cerimoniais do Antigo Testamento. Porque imagine só, se você precisasse frequentar uma igreja para ser salvo, então aquelas pessoas que estão no leito de morte, elas nunca vão ter chance de aceitar Cristo como Salvador, porque elas nunca vão conseguir praticar boas obras. E aí, aquilo que Cristo disse para o ladrão na cruz, hoje estará comigo no paraíso, é inválido. Por quê? Porque aquele homem não teve tempo de fazer boas obras, não teve tempo de ser batizado. Hoje você vai encontrar igrejas que dizem que para você ser salvo, é necessário que você seja batizado, é necessário que você tome a ceia. Nós não cremos nisso, irmãos. Nós não cremos nisso, e é isso que a liberdade vai nos trazer. Paulo fala sobre a renúncia ao cristianismo. A renúncia ao cristianismo são aqueles que aceitam esses padrões para suas vidas, achando que dessa forma eles vão agradar a Deus. Vamos dizer, será, meus irmãos, que eu preciso cumprir certos padrões para adorar a Deus? Ou pelo menos para ser salvo? Não, já acabei de falar sobre isso. Mas aquelas pessoas estavam negando a sua fé.
negando aquele ensino primário que eles tinham tido para então acreditar naquelas coisas que aqueles falsos mestres estavam ensinando. Nós falamos que submeter-se à circuncisão para se obter a salvação tornava Cristo sem proveito. Fazia com que a sua morte fosse em vão, que seu sacrifício não tivesse efeito e sua justiça fosse inútil. E finalmente nós falamos sobre a esperança que nós temos pelo Espírito. Matthew Henry ele diz o seguinte: a verdadeira e genuína fé em Cristo ama sinceramente a Deus e ao próximo. Se possuíssem essa fé, não importaria se eram circuncisos ou incircuncisos. Ou seja, irmãos, o que salva, o que nos aproxima de Deus é a nossa fé em Cristo e não padrões exteriores. Os padrões exteriores só vão mostrar a nós se realmente nós somos salvos ou não. Mas isso não fará com que nós sejamos salvos. Beleza? Então, recapitulação feita. O que podemos falar, irmãos, sobre o assunto de hoje? A mensagem principal desse texto, versículos de 7 a 12, segundo a liberdade que temos em Jesus, nós sejamos seguidores da verdade do Evangelho. Eu disse para vocês no início, irmãos, que é muito importante que nós aprendamos na Bíblia para que nós não sejamos ludibriados por toda a doutrina falsa que existe por aí. Eu, pastor Daniel, talvez não, irmã Kimberly, a minha esposa, nós fizemos curso de teologia. Eu me formei bacharel em teologia, eu estou fazendo mestrado em teologia. Nós, para estar no ministério, nós cumprimos uma carga de estudos para aprimorar o nosso entendimento, para servir ao Senhor melhor. Mas isso não indica que nós somos melhores do que ninguém. Mas eu quero dizer para vocês que isso que nós fizemos nos dá uma maior capacidade de encarar certas coisas que nós vemos pela frente. Hoje em dia você vai encontrar tudo que é coisa, principalmente esses pastores da prosperidade, dizendo que você tem que fazer para agradar a Deus. Você já deve ter visto ele dizendo para você colocar um copo de água em cima da televisão para o cara abençoar. Então você está assistindo lá o programa, você bota um copo de água em cima da televisão e aí aquela água vai ser abençoada. Eu pergunto para você, aonde na Bíblia tem esse negócio? Isso não existe. Existiu há uns anos atrás um negócio chamado unção do leão. Unção do leão era o seguinte: quando baixava o espírito na pessoa, ela começava a imitar o leão no meio da igreja. Eu não estou brincando não, é só você pesquisar na internet que você vai ver. Escreve lá, unção do leão. Você vai ver os negros dentro da igreja imitando o leão. Procura isso na Bíblia, vê se existe isso aí. Aí você vai ver na internet, tem os negros dentro da igreja lá girando, parecendo um peão. A internet mostra isso, irmãos. E essas coisas não existem na Bíblia. Eu digo para vocês e reforço, é muito importante que nós estudamos a palavra de Deus, para que nós não sejamos ludibriados com toda a doutrina falsa que existe por aí, por pessoas que dizem que dessa forma estão adorando a Deus. É uma adoração falsa. É uma adoração que é mais para chamar a atenção de homens do que propriamente de fazer a vontade de Deus. Mas o que nos é importante, irmãos, é estudar a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer. O apóstolo Paulo vai falar nesses versículos de 7 a 12 do capítulo 5 de Gálatas, para que eles sejam seguidores da verdade. E dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 importantes lições que nós vemos nesses 6 versículos. E aí, meus irmãos, primeiramente, o apóstolo Paulo vai falar no versículo de número 7 da importância de correr bem. Eu não estou falando de correr fisicamente, mas estou falando de correr a carreira cristã. Vou colocar aí o Guilherme, olha, pelo menos dessa vez eu testei, os versículos deu tudo certo. Mas aqui em algumas ocasiões o apóstolo Paulo ele vai comparar a vida cristã a uma corrida.
O Guilherme vai colocar ali 1 Coríntios 9, 24. Eu vou ler novamente Gálatas capítulo 5 e vocês vão ver a similaridade entre os conselhos de Paulo para os Gálatas e o que ele deu para os Coríntios. Ele também falou isso para os Filipenses. Mas aqui o versículo 7 é dito o seguinte, de sorte, na verdade estou no capítulo 4, aí não dá, né? Versículo 7, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Olha só o que diz 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Nós estamos falando na versão NVT. Ou seja, irmãos, o que nos é importante aqui? O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre correr bem, como eu disse para vocês, não é uma corrida física, mas ele quer dizer o seguinte, aceitar a mensagem do evangelho pela fé, bem como viver a vida cristã pela fé. Isso é correr bem. É praticar a fé que nós temos em Cristo diariamente. Porque a vida cristã, nós muitas vezes falamos sobre a importância de crescer espiritualmente. Então nós não podemos ficar parados no mesmo lugar, nós devemos avançar. Então o apóstolo Paulo, e nós vamos ler mais para frente, ele vai comparar a vida cristã com uma corrida. Ele fala para os Gálatas que eles estavam correndo bem. Ele está falando no tempo passado, para que eles entendessem que por um tempo eles estavam fazendo de maneira correta. É como eu expliquei para vocês na questão do pastor Roger, como fundador dessa igreja. Se todos nós que estivemos nessa igreja não corroborarmos não com a mensagem do pastor Roger, mas corroborarmos com a mensagem do evangelho que tem sido pregado desde o primeiro culto nessa igreja, nós somos falsos pregadores. Nós somos falsos ministros de Cristo. Mas de toda forma, Paulo, enquanto os Gálatas estavam com ele, eles eram exitosos na vida cristã. Porém, pela influência dos judaizantes, eles saíram do caminho da graça de volta para o caminho da lei e das obras. Todos vocês que, assim como eu, usam GPS, você sabe, e eu dou um conselho para você se você nunca fez. Nunca confie num GPS. Nunca confie 100% no GPS. Porque algumas vezes o GPS ele sempre vai te dar o caminho mais rápido, mas nem sempre o caminho mais rápido é o melhor. Algumas vezes, por exemplo, eu já peguei motorista de aplicativo lá no colégio das meninas, elas estudam aqui no bairro Camaquã, e o aplicativo diz para o motorista que ele precisa passar numa rua de paralelepípedo, que ela é toda esburacada, toda ruim e tudo mais. Eu sempre digo para o motorista, eu falo o seguinte, olha, eu vou respeitar se você quer seguir o aplicativo, mas o caminho que eu vou te falar é tão rápido quanto, porém, ele é melhor do que o caminho que o GPS está te dando. Podemos chegar no mesmo lugar. Não é o caminho errado, mas é o caminho melhor. Porém, irmãos, já teve casos, e isso nos Estados Unidos aconteceu, uma pessoa que colocou um endereço no GPS e foi parar 600 quilômetros do lugar que ela queria estar. Então o GPS levou ela pelo caminho errado. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte, eles continuavam na carreira cristã, só que eles tomaram um caminho errado. Em vez de estarem no ponto A, que seria o local, ou na verdade seria o ponto que eles deveriam estar cumprindo com a vontade de Deus, eles foram parar no ponto B. Achando que pelos motivos exteriores, eles seriam salvos se seguissem aqueles ritos cerimoniais dos judeus. Existem algumas cerimônias, alguns ritos dos judeus que são interessantes. Vocês sabiam que muitos judeus, eles deixam até hoje uma cadeira vazia quando eles sentam para comer? Porque eles dizem que ali é o lugar de Elias. É uma questão deles, é uma questão judaica. Existe uma parte, acho que é do nervo, do joelho, alguma coisa assim, que eles não comem. Porque quando Jacó estava lutando com o anjo,
tocou naquele nervo, e aí Jacó então recebeu a bênção, mas eles não comem determinado nervo do animal por causa daquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então são questões judaicas, que nós, que não somos judeus, não temos necessidade nenhuma de fazer. Mas ainda assim, hoje em dia, existem pessoas que creem não. Todas aquelas coisas que estão descritas lá no livro de Levítico, nós precisamos fazer. E aí eu sempre digo o seguinte, tá, se você fala que nós devemos deixar de comer certas coisas, então tem que seguir o que Levítico diz à ponta da risca. Diz lá para os homens que não podem cortar as extremidades da barba. Você vai ver vários judeus ortodoxos, aqueles que andam com aqueles, acho que é quepá, se eu não estou enganado, aquelas tranças gigantes. Por quê? Porque eles estão seguindo os preceitos lá de Levítico, que diz que eles não podem fazer isso. Então, algumas pessoas que querem fazer algumas das questões que estão lá, elas também pecam. Porque em vez de fazer tudo ou de cumprir todos os preceitos, cumpre apenas alguns que mais chamam a atenção. Irmãos, não tem essa necessidade. Não existe essa necessidade. Ainda falando sobre a questão da corrida, nós vamos ver o seguinte, o quadro é o de um corredor que deixou o seu progresso ser bloqueado, que ainda está correndo, mas no curso errado, conforme nós falamos. Então, meus irmãos, eles continuavam, mesmo no caminho errado, eles não tinham perdido a salvação. Não se perde a salvação. Mas eles estavam indo longe da vontade de Deus. Não se pode unir a graça de Deus às boas obras. Não se pode fazer isso. Tiago responde essa questão no seu livro, quando diz que a fé sem obras é morta. Tem pessoas que acham que para você ser salvo, você precisa de ter boas obras. Não. Ali ele está dizendo que para uma forma de autentificar a nossa fé é fazer boas obras. Eu não estou falando para vocês que nós demonstraremos que nós somos salvos se nós amamos os irmãos. 1 João 4,20 não fala que aquele que ama a Deus deve amar o seu irmão? Então, aquele que não ama, ele não é nascido de Deus. Então, se eu não demonstro amor pelo meu irmão, a minha fé, ela não é verdadeira. É isso que Tiago está dizendo. Uma pessoa que diz que tem fé em Deus, mas não pratica boas obras, não para ser salvo, mas para demonstrar a sua fé, talvez ela nunca foi salva. E aí, meus irmãos, o Hernandes Dias Lopes ele vai dizer o seguinte, nós não corremos para ser salvos, mas sim porque já somos salvos e desejamos realizar a vontade de Deus em nossa vida. Diferentemente do que aconteceu com os Gálatas, meus queridos, nós devemos prosseguir a carreira que nos está proposta em fazer a vontade de Deus. Nós, como salvos em Cristo, nós somos livres para servir. É como estava dizendo hoje para vocês. Quando nós ouvimos uma pregação sobre salvação, quando nós ouvimos alguém dizendo que alguém que morrer sem Cristo vai para o inferno, que Cristo deu a vida. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós precisamos correr. Nós precisamos prosseguir. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na conclusão deste assunto. Também, meus irmãos, nos versículos 8 a 10, ele vai falar sobre os perigos da falsa doutrina. Primeiramente, ele fala da importância de correr bem. Ele lembra que eles deveriam ou estavam correndo bem. E agora ele vai falar sobre os perigos da falsa doutrina. No versículo 8, meus irmãos, ele vai falar que a falsa doutrina não tem origem em Deus. Veja comigo no versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Eles estavam sendo persuadidos a exteriorizarem a sua fé, cometendo atos em demonstração que eles queriam agradar a Deus através da circuncisão. Mas essa não era a vontade de Deus. Não era essa a pregação do Evangelho. Então, o que nós podemos ver? Este erro não poderia ter vindo de Deus, visto que era contrária à forma de justificação pela fé.
e salvação pela graça que ele tinha estabelecido. Meus irmãos, o próprio Paulo ensina em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas nós podemos voltar nas palavras de Jesus. Jesus disse, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui Jesus está deixando claro que a maneira de nós termos a vida eterna é crer no Filho que foi enviado por Deus. Isso é fato. Não existe um meio termo. Então, Deus está deixando claro, ou sempre deixou claro, até mesmo no Antigo Testamento, nós víamos que era necessário o derramamento de sangue para o perdão dos pecados. Então não existia um jeito diferente. Não existia um jeito secundário. Se qualquer um de nós que chegamos a esse púlpito e pregarmos uma mensagem diferente daquela na qual nós entendemos que só pode ser salvo pela fé em Cristo, nós somos impostores. E essa mensagem não vem de Deus. Ninguém pode chegar aqui na porta da igreja e dizer o seguinte: eu tenho uma nova revelação para essa igreja e quero falar para vocês. Não existe nova revelação. Aquilo que Deus quer nos revelar, ou já nos revelou, está na sua palavra. Também, meus irmãos, qualquer doutrina que afirme que a sua obra graciosa é insuficiente para salvar, é falsa. Então, meus irmãos, se eu chego aqui para vocês e falo, você tem que, para você ser salvo, você tem que pular 10 vezes num pé só. Tem cabimento isso? Não tem. Não tem fundamento nenhum. Para você ser salvo, você tem que seguir os 10 mandamentos. Isso tem algum cabimento? Isso não tem cabimento nenhum. Então, irmãos, qualquer mensagem diferente da justificação pela fé, ela está errada. No versículo 9, Paulo vai dizer que a falsa doutrina se espalha facilmente. Não saiu lá, né? Se espalha facilmente. O que nós podemos enxergar? Vamos ler o versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É importante entender qual é essa figura de linguagem que o apóstolo Paulo está falando. Nós vamos ler 2 passagens ali que o Guilherme vai colocar para nós. Mateus capítulo 16, versículos 6 a 12. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se lhe acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O próximo versículo, que é 1 Coríntios 5,6, vai dizer o seguinte: não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Pode voltar lá, Guilherme. Vocês, irmãs, ou vocês, irmãos, que sabem fazer pão, você sabe que determinado bolo, você sabe que para crescer precisa do quê? De fermento, não é verdade? Se você coloca fermento demais, o que acontece? O que acontece, gente? Eu não sou cozinheiro, mas eu sei. O que acontece se você colocar fermento demais num bolo, por exemplo? O que acontece, Fernanda? Ele derrama. Ele cresce demais. Algumas vezes ele vai crescer demais, vai estourar, depois vai murchar tudo de novo. Mas não vai ficar naquele ponto que você quer. O fermento na palavra de Deus é uma ilustração, cresce e se espalha por tudo. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Gálatas, que um pouco de fermento leveda toda a massa, é que se eles permitissem que aquelas heresias ficassem por muito tempo no meio deles, aquilo iria se espalhar para outros lugares. É igual se você deixar uma fruta podre junto com outras frutas boas. Daqui a pouco vai
apodrecer todas as demais. Então, irmãos, nós devemos entender o seguinte: um erro na doutrina, mesmo que seja considerado pequeno, cresce gerando mais impiedade. Existem muitas falsas doutrinas hoje em dia, irmãos. Existem muitas falsas doutrinas hoje em dia. A gente poderia ficar dias e dias aqui tentando refutá-las. Que hoje, algumas pessoas, até mesmo cristãos piedosos, são enganados por conta de coisas que ouvem ou leem na internet. O YouTube é um bom lugar para você ouvir boas pregações, mas depende muito de quem é o pregador. Você vai encontrar músicas no YouTube, mas nem todas as músicas são boas. Você vai encontrar bons artigos na internet, mas nem todos os artigos são bons. Quer um exemplo de uma heresia terrível que existe hoje em dia? Jesus é irmão de Satanás. E ambos são filhos de Deus. Eu estou falando sério, isso não é brincadeira não. Satanás é irmão de Jesus. Onde já se viu um negócio desse? E tem gente que crê isso, irmãos. Tem gente que crê isso. Você sabe esses homens bomba que explodem o seu corpo em vários lugares do mundo? Inclusive, eu acho que até mesmo foram homens bomba que explodiram lá no Afeganistão e mataram quase uma centena de pessoas. Eu ouvi 90 pessoas, mas talvez já cresceu até mais o número. Você sabe o que essas pessoas creem? Eles são ensinados que se eles morrerem pela sua fé, eles terão um paraíso só deles. Com pelo menos uma dezena ou mais de mulheres. É por isso que muitos desses homens se explodem. Por causa que acham que estão fazendo a vontade de Deus. Vê se pode um negócio desse, irmão. Aonde já se viu você fazer um mal para outro, você está fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus é que se o inimigo te fazer o mal, você tem que retribuir com o quê? Vocês estão acordados, gente? Se o inimigo nos faz mal, nós temos que retribuir com bem. O apóstolo Paulo até exemplifica que é como se nós estivéssemos colocando brasas vivas na cabeça de uma pessoa. Quando alguém chega para te tratar mal e você trata aquela pessoa bem, você desarma ela. E aí, meus irmãos, o grande problema é que quando uma falsa doutrina ela não é tratada, ela se espalha. E aí o mundo hoje todo sofre por causa de pessoas que creem em falsas doutrinas. Aí você vai perguntar para mim, tá, pastor, por que o senhor diz que a doutrina que nós cremos ela é verdadeira e a doutrina que eles creem ela é errada? Não é difícil responder isso para vocês. Existe um negócio chamado teologia histórica, que é um braço da teologia sistemática. Aí você fala, que raio é isso? É o estudo das doutrinas. Teologia histórica, ela vai mostrar o desenvolvimento da teologia com o passar dos anos. Se você pegar a igreja romana, você vai ver que no decorrer dos últimos praticamente 1500 anos, houveram muitas interferências de imperadores e papas para que a doutrina desta igreja ficasse como é hoje. Por exemplo, lá no século IV depois de Cristo, 300 e alguma coisa depois de Cristo, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Até aquele momento, o cristianismo ele não era. E as pessoas eram perseguidas por conta da sua fé. Mas quando o cristianismo se tornou a religião oficial do império, o que aconteceu? Eles pegaram todas as religiões
juntaram numa só e chamaram aquilo de cristianismo. Aí nós começamos a ver adoração de imagens, aí nós começamos a ver reverência aos mortos, nós começamos a ver pagamento de indulgências para salvação daqueles que já morreram. Foi aí que nós começamos a ver. Se você me pergunta, por que nós cremos da forma que cremos? É simples, irmãos. É só você comparar aquilo que nós pregamos com aquilo que você está lendo na sua Bíblia. Existem regras para a compreensão dos versículos. E uma das regras é o seguinte, você tem que ler todo o contexto. Você vai ter que ler pelo menos o capítulo ou os capítulos da Bíblia para entender qual é a mensagem que o autor quer passar para os seus destinatários. Por exemplo, nós devemos contextualizar a mensagem. Devemos contextualizar. Certas coisas eram faladas para as pessoas daquela época. Paulo não está falando com os brasileiros. Paulo está falando com os coríntios, com os efésios, com os colossenses. Então, era a cultura daquela época, não era a nossa cultura. Vocês sabem, irmãos, aqui nós temos pessoas dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e talvez de outro canto também. São culturas diferentes. Imagina, há 2000 anos atrás. Então também nós precisamos contextualizar a palavra de Deus. Mas essa contextualização não deve ser feita à base da forma que nós queremos. Devemos respeitar a doutrina por trás daquilo que está sendo dito. Mas de toda forma, irmãos, o que eu quero explicar para vocês é que hoje em dia muitas doutrinas estão sendo maquiadas para que pastores e igrejas possam, então, fazer os seus membros engolirem goela abaixo as doutrinas que eles querem crer. Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu já fui questionado por pastores conhecidos por conta de certas crenças que eu tenho. Principalmente na questão do dízimo. Existem igrejas que você vai encontrar, que são pastores batistas, que vão dizer que o dízimo é obrigatório. Eu não entendo dessa forma. Eu não entendo que uma só coisa deve ser obrigatória e todas as demais coisas não são. Ah, mas as pessoas vão deixar de dar o dízimo. Eu vou fazer o quê, irmãos? Eu não posso exaltar uma coisa e deixar as outras de lado. Eu acho que é importante que nós tenhamos moderação na vida cristã e não exaltar uma coisa e deixar as demais. Porque aí a gente vai prestar mais atenção naqueles que ofertam daqueles que não ofertam. É por isso que é uma bênção ter tesoureiro. Porque nós, pastores, não temos a menor ideia de quem dá e de quem não dá. Mas eu já fui questionado. Eu não acho que isso é bíblico, mas eu respeito. Esse tipo de coisa, eu digo para vocês que não vejo problema em ter comunhão com pessoas que creem dessa forma. Mas eu não posso ter comunhão com gente que vai dizer que para você ser salvo, você tem que dar o dízimo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso é uma doutrina falsa, é uma heresia. E você vai encontrar nas maiores igrejas ditas evangélicas esse tipo de doutrina. Vocês entendem, irmãos? E se isso não for combatido, vai continuar sendo pregado. Hoje pela manhã, nós falamos da importância de nós estarmos juntos como igreja para combater as falsas doutrinas e a verdade. É a grande verdade. Eu repito o que eu disse para vocês. Talvez os seus parentes, quando você fala assim, ó, fulano, eu estou indo na igreja, vai pensar, pobre coitado, já foi feito lavagem cerebral. Está aí mais um alienado, mais um coitado. Está aí mais um escravo de pastor. É isso que as pessoas pensam. Quando, na verdade, irmãos, nós precisamos mostrar que o foco da nossa adoração é Jesus. E não o pastor A, pastor B ou quem quer que seja. Também, irmãos, nós vemos que as falsas doutrinas, elas não triunfarão.
Versículo 10. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha, irmãos, quando eu estava estudando para poder trazer esse estudo para vocês, muito me alegra trazer promessas do Senhor como essa que nós vamos ler. Ou essas: o Senhor há de guardar das heresias todo aquele cujo propósito é firme nele. Vamos ler lá? Filipenses capítulo 1, versículo 6 e a parte final do versículo 7. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, pois todos sois participantes da graça comigo. Se nós estamos dispostos a buscar a vontade de Deus, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a nos aplicarmos numa vida de devoção, em obediência ao nosso Deus, nós temos o maior escudo contra todas as maiores heresias que existem hoje em dia: o próprio Senhor. Também, meus irmãos, Judas, capítulo único, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Quem nos guarda, irmãos, pela sua misericórdia, é Deus. Nós não somos protegidos por nós mesmos, nós somos protegidos pelo Senhor. E eu tenho certeza, meus irmãos, que mesmo em meio a todas essas heresias que aí existem muitas igrejas fiéis e verdadeiras que continuam a pregar o genuíno evangelho da graça de Deus. É por isso, irmãos, que eu creio de coração que uma pessoa que é um salvo em Cristo, ele não permanecerá em igrejas que pregam coisas que vão contra a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo vai abrir os olhos dessas pessoas. Vemos também, irmãos, que ao mesmo tempo que a promessa de Paulo de que o Senhor protegerá os fiéis, como ele fala aqui no versículo 10, ele deixa claro que os infiéis serão julgados. Nós vemos primeiramente aqui, meus irmãos, no capítulo... Agora eu acho que vai dar ruim, mas pode clicar em João capítulo 10. Pelo menos o meu deu ruim aqui, mas de toda forma, aqui é a promessa de que nós somos guardados pelo Senhor. Eu lhes dou a vida eterna, elas nunca morrerão. Jesus está falando das suas ovelhas. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso do que todos. É um dos versículos-chave sobre a certeza e a segurança da salvação. Estamos guardados sobre as mãos do Senhor e de maneira alguma Ele vai nos soltar. E junto com esse versículo acompanham Romanos capítulo 8, versículos 35 em diante, aonde lá no final vai dizer que nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Porém, Jesus está dizendo o seguinte: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Eu digo para vocês, irmãos, só Deus sabe o juízo que esses que se dizem pregadores da verdade hão de sofrer por levar tantas pessoas a serem enganadas. Eu creio, irmãos, existem pessoas que amam a Deus, que estão nessas igrejas, que muitas vezes vendem o seu almoço, vendem a sua janta, vendem tudo, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas há de ser julgadas essas pessoas. Segundo Pedro, capítulo 2, vai falar o seguinte: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade.
Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por favor, irmãos. Não estou discutindo política. Deixo claro para vocês. Mas todos os bandidos transvestidos de políticos que já estiveram e ainda estão à frente da nossa nação, eles conseguem ludibriar o povo com as suas palavras de lisonja, ou seja, fala as coisas que as pessoas querem ouvir. A pessoa que muitas vezes tem uma boa lábia, ela consegue enganar as pessoas. É por isso que cada dia você vê muitos caindo em golpes de WhatsApp, você vê golpes de pessoas, né? Eu estava vendo, acho que foi a Tati que passou para mim, que tem gente aí usando a Bíblia, né? Dizendo, você repetir tais palavras, eles vão gravar a tua voz. Irmãos, eu sou muito franco com vocês. Quando alguém te ligar, cuidado em passar os seus dados. Pergunta primeiro de onde é, pergunta como conseguiu o seu telefone. Se ele quiser os seus dados, você pede primeiro quais dados que você tem. Confirma você os dados que você tem sobre mim antes de você passar qualquer coisa. Se for alguém te pedindo dinheiro, se for eu, então você esquece. Né? A gente não tem costume de pedir dinheiro para ninguém. Tá? Então, esses dias eu recebi de uma senhora que faz bolos. Não é você não, tá, Fernando? Mas ela mandou mensagem para mim dizendo: oi, tudo bem? Estou precisando de um Pix de R$2.000. Me deu vontade de falar, acho que a senhora mandou a pessoa errada, né? Pastor ter R$2.000 para dar é meio difícil, mas de toda maneira, o que eu fiz? Na hora eu liguei para essa pessoa, falei: ô fulana, você está me pedindo dinheiro? Ela: não, clonaram o meu cartão. Se você receber a mensagem de alguém assim, sabe o que você faz? Liga. Mesmo que for no irmão da igreja, se proteja dessa forma. Liga para a pessoa. Tá? Faz dessa forma. Mas aqui, irmãos, nós estamos vendo que Pedro está dizendo que muitos serão enganados, até por conta de palavras bonitas. Mas Deus vai julgar essas pessoas. Nós nunca devemos nos esquecer do julgamento de Deus. Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando para esses irmãos. Que os falsos pregadores, eles não triunfarão. E finalmente, irmãos, a última mensagem que nós temos aqui nesses versículos que Paulo fala para esses irmãos é sobre a perseguição contra os fiéis. Veja novamente comigo o versículo de número 10. Guardareis dias e meses, na verdade eu estou no capítulo 4, o ventilador ali está mudando a página. Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não... na verdade, versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que incitam a rebeldia. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Aqui no versículo 11, Paulo estava dizendo que esses mesmos que uma hora diziam que ele era um falso apóstolo, também estava dizendo para outros que quem disse que eles deveriam guardar aqueles preceitos judeus era o próprio apóstolo Paulo. Então ele diz isso: olha, se eu estou falando isso que eles querem que vocês façam, por que eu estou sendo perseguido? Então no versículo 11, ele estava sendo difamado por esses judaizantes, pois eles diziam que o apóstolo também pregava a necessidade da circuncisão, ou seja, a meritocracia. Para ser salvo, preciso ser circuncidado. Não precisa. Para salvação. O John MacArthur ele vai falar o seguinte: a religião falsa sempre foi e continuará a ser o perseguidor mais agressivo e dominante da igreja. Satanás luta contra Deus. Satanás luta a Deus. Na verdade, eu não completei essa frase, mas Satanás luta contra Deus e a religião satânica luta contra a verdadeira fé. Vamos lá para João capítulo 16, vocês vão acompanhar aí o versículo, que vai falar o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis.
Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. É o que eu disse para vocês. Hoje pessoas se explodem achando que estão fazendo a vontade de Deus, quando na verdade o próprio Jesus está dizendo que não o conhecem. Por isso que estão fazendo essas coisas, o que também é muito triste. E aí, meus irmãos, eu coloquei aqui que os ataques dos inimigos de Paulo era proposital, porque queriam desacreditá-lo. A verdade nunca vai ser derrotada pela mentira, irmãos. Já viram aquele ditado que a mentira tem perna curta? Isso é verdade. Às vezes nós somos difamados por pessoas, por parentes, por pessoas que nós conhecemos, às vezes até por pessoas que se dizem irmãos em Cristo. Mas eu deixo uma coisa muito clara para você. Se você, meu irmão, se você que me assiste, se você está sendo difamado no seu bairro, na sua família, no seu trabalho, a única coisa que você deve fazer é dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Porque se Deus sabe do seu procedimento, você tem o maior aliado contra toda e qualquer pessoa. Nós precisamos estar e ser justos diante de Deus e não nos preocupar com aquilo que outras pessoas falam ou fazem. Ah, pastor, mas eu vou ser mandado embora, as pessoas vão me xingar, vão me bater, meu irmão. Mais vale ser apedrejado estando ao lado de Jesus do que viver uma vida tranquila sem Ele ao nosso lado. Não tem valor nenhum. Paulo diz, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então vale a pena nós estarmos firmes nos caminhos do Senhor. E olha que interessante, irmãos. E isso é bacana para que vocês entendam também o contexto da questão dos judeus. Crisóstomo, que é um dos pais da igreja, sobre o escândalo da cruz, ele diz o seguinte: a cruz era um escândalo para os judeus, principalmente pelo fato de que ela não exigia obediência às leis ancestrais deles. Se você for falar para um judeu hoje sobre Cristo, eles não vão aceitar Jesus como Messias. Eles nunca vão aceitar Jesus como Messias. Eles não creem que o Novo Testamento é verdadeiro. Eles creem no Antigo Testamento. Mas eu peguei uma frase de uma senhora que é estudante da Palavra de Deus, que isso também vai lhe dar um pouco de conhecimento do porquê os judeus negaram Cristo e perseguiam os cristãos. A sabedoria humana dos judeus buscava sinais e milagres. Você vê isso no Novo Testamento, os próprios judeus pedindo sinais para Jesus. A cruz era um escândalo para eles no sentido de contradizer toda a sua esperança messiânica. O Messias seria alguém forte e poderoso. Não apareceu para vocês ali. Desculpe. O Messias seria alguém forte e poderoso que iria salvá-los do poder do Império Romano. Alguém morto numa cruz é um maldito por Deus. Deuteronômio 21, 22, 23 fala que todo aquele que fosse pregado numa cruz seria maldito. E não pode ser aceito como Deus. Eles estavam sofrendo toda a dificuldade por estarem debaixo do jugo do Império Romano. Quando Jesus apareceu fazendo todos aqueles milagres, por um tempo, eles achavam que ele seria o libertador, só que não libertador das almas deles, o libertador de todo aquele infortúnio que eles estavam tendo. Quando Jesus apresentou o seu ministério como um Messias sofredor, eles não quiseram. Como assim? Como que uma pessoa que vai ser crucificado pode ser o Messias? Mas é exatamente isso que Isaías 52, 53 fala. Então, meus irmãos, nós podemos entender isso. Perdão. Às vezes, quando você fala sobre a salvação pela fé, existem pessoas que acham, você é louco. Para ser salvo, precisa só fazer isso? Paulo vai falar sobre isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A pregação da cruz traz escândalo para a sabedoria humana. Olha o que ele disse. Eu sei que a letra está bem pequena, tá? Mas eu coloquei tudo para caber aí. Vocês, quem assiste a gente, vai poder ler melhor, eu leio para vocês. Fiquem tranquilos.
Olha o que Paulo fala. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas essas coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Se você falar para uma pessoa que não tem Cristo, que você como um salvo não tem medo da morte, talvez elas podem te chamar de louco. Mas a nossa esperança não se limita a essa vida, meus irmãos. Paulo fala que todas essas coisas que nós cremos pela palavra de Deus não estavam tão claras aos olhos dos judeus, mas existiam promessas de que viria um Messias e que ele daria a sua vida em resgate pelos pecadores. Mas os judeus não entenderam isso. É por isso que quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, muitas pessoas dizem que nós estamos loucos. Que tudo isso que nós cremos não tem fundamento nenhum. Eu já preguei o evangelho para uma pessoa que não acreditou, dizendo assim, nossa, mas é tão fácil ser salvo assim? É. Ah, então eu não quero. Se você falasse para uma pessoa que está no leito de morte, falasse assim, olha, você tem que dar R$1 milhão para ser salvo. Você acha que a pessoa não ia fazer o possível e o impossível para poder pagar aquilo para viver? Sim. Só que a salvação da sua alma, a pessoa não quer entregar gratuitamente ou receber a salvação gratuitamente pela fé em Cristo. Então, para esse mundo, nós somos loucos. Nós somos doidos. Eles que são os sábios, nós somos os malucos. Mas Paulo já tinha dito isso, irmãos. E aí nós vamos ver o seguinte. Aqui algumas pessoas entendem um pouco errado esse versículo 12, quando Paulo vai falar que eles deveriam se mutilar, ou em outras versões, castrarem-se a si mesmos. É difícil você entender que Paulo estava sendo amoroso, né? Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. É literalmente se mutilar e se castrar. Mas aqui eu vou dar um exemplo bem legal para vocês sobre contextualização. Para nós, se você não estudar, você não vai entender esse contexto. Na época de Paulo, na época dos Gálatas, naquela região, existia uma deusa chamada Cibele. Falando sério. A deusa Cibele, ela era adorada por muitas pessoas daquela região. Uma das formas de adoração à deusa Cibele, os seus sacerdotes, eles se mutilavam. Eles se castravam como forma de adoração à sua deusa. O que Paulo está dizendo aqui é que se esses homens, eles são tão santos da forma que eles deveriam ser, eles estão pedindo para que os Gálatas pudessem se circuncidar. Então, por que eles não demonstram uma maior santidade e se castram logo de uma vez? Para aqueles irmãos, eles entenderam a referência. Então, irmãos, o que nós podemos entender é isso. Se uma pequena mutilação ou circuncisão tivesse valor religioso, que esses falsos mestres fizessem isso de forma radical. Que se castrassem logo uma vez, como faziam os sacerdotes pagãos. Vocês veem a importância do estudo da palavra de Deus? Então, meus queridos, para nós concluirmos hoje,
nós vamos aprender as seguintes lições que Paulo disse aos Gálatas. Servir a Cristo, irmãos, vai trazer a todos nós algumas implicações ou responsabilidades. Primeira responsabilidade é perseguir a carreira cristã com perseverança. Vamos lá, Guilherme. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição pela qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado ou das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão diante de mim, ou está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Está acontecendo as Paralimpíadas. Mais um tempo atrás aconteceu as Olimpíadas. Uma das provas mais legais é o atletismo. E você vê que eles, quando correm, eles não ficam olhando para o lado. Eles ficam com o olhar fixo na linha de chegada. O único objetivo deles é eles atravessarem a linha de chegada em primeiro lugar. Por isso eles dão o máximo. Treinam, participam de campeonatos para chegar nas Olimpíadas e ser o ápice do seu esforço. Nós, como cristãos, não podemos ficar preocupados com o passado. Não podemos ficar preocupados com as coisas ao lado. Nós devemos olhar firmemente para Jesus, como disse o autor de Hebreus. Portanto, pode voltar lá, por favor. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Tínhamos uma brincadeira em alguns acampamentos, que era o seguinte. Tinha lá uma fila de pessoas. O primeiro, ele tinha que correr em volta de um círculo. Depois que ele fazia a volta, ele tinha que pegar na mão do segundo. E aí, depois que ele pegava na mão do segundo, os dois tinham que correr, dar a volta, depois pegava na mão do terceiro. Os três tinham que correr, dar a volta, pegar na mão do quarto. Eu sei que às vezes ficava lá as 10 pessoas. A grande questão é que algumas vezes tinham pessoas que não conseguiam correr direito. E aí o grupo rachava. Se o grupo rachava, nós falávamos que eles tinham que começar tudo de novo, ou pelo menos tinha que juntar todo mundo e continuar correndo. O que eu quero dizer com isso? Que é muito mais fácil você correr sozinho do que ficar correndo de mão dada com um monte de gente. É exatamente isso que nós temos que fazer. O pecado nas nossas vidas é um peso que vai nos atrapalhar a correr a carreira que está proposta diante de nós. É por isso que a nossa vida vai ser uma eterna luta contra o pecado. Que nós vamos procurar a santidade, estamos num processo de santificação até nos encontrarmos com Jesus. Também, irmãos, já voltou, obrigado. Também nós vemos o seguinte, que nós devemos estar firmados na palavra para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Atos 17:11 vai falar o seguinte: esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha, irmãos, eu não sei se o pastor Daniel compartilha do mesmo pensamento que eu, mas às vezes eu fico pensando em pregações que eu já preguei aqui nessa igreja. Eu falo, Jesus amado, como que eu tive coragem de falar isso? Já me arrependi de coisas que eu já preguei, já me arrependi de coisas que eu ensinei. Por falta de conhecimento ou por não ter me aprofundado no tema, mas algumas vezes a gente pensa isso. Mas eu digo para vocês o seguinte, que hoje, se eu tenho uma visão da palavra de Deus, é por conta do estudo.
Nós vamos começar agora na terça-feira o estudo do Antigo Testamento para aqueles que não fizeram o instituto no semestre passado. 100% das pessoas que fizeram o instituto que terminaram o instituto no semestre passado, eles agradeceram principalmente por uma visão agora do Antigo Testamento que eles não tinham. Não porque o professor é isso, não é isso, irmãos. Nós estamos aqui para servir. O que nós podemos fazer para dar a vocês uma visão de Deus e da vontade dele para a sua vida, nós queremos fazer. Então, irmãos, nós precisamos querer. Nós precisamos fazer o nosso máximo para aprender mais sobre a palavra de Deus. É por isso que esses de Bereia, eles eram mais nobres. Porque quando alguém chegava com uma palavra, eles analisavam nas escrituras para ver se realmente aquilo que tinha sido pregado era verdadeiro ou não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive vontade, mas não vou fazer isso não. Prometo para vocês. Eu já tive vontade de chegar para alguém para pregar uma heresia aqui sem falar para vocês, para ver se vocês iam pegar ou não. Se era uma coisa errada ou não, ou se alguns iam simplesmente dizer amém. Mas eu não vou fazer isso não, irmãos. O nosso intuito aqui não é ficar fazendo pegadinha, mas é ensinar a palavra de Deus. Efésios 4, 13 e 14, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. A Ana, que está aqui, quando ela era pequena, é claro que ela não vai se lembrar, mas eu e a Tati, eu já contei isso para vocês. Eu e a Tati fomos dar um suco de laranja para ela, o primeiro suco de laranja que ela deveria tomar. A médica pediu para nós darmos laranja-cel, né? É isso, né? Laranja-cel é docinha. Nós não sabíamos, a gente comprou laranja de suco, que é mais amarguinha. Laranja-lima, né? Comprou laranja-lima ainda. Sim, então, aqui era mais azeda a laranja-lima. A gente tem um vídeo, até tem um canal lá que eu gravei, e é engraçado que quando a Ana toma aquele suco, a gente todo feliz achando que ela ia gostar, ela gospe. Faz aquela cara de... Sabe? A gente enganou ela sem querer. Mas hoje, ela sabe o que é bom, porque ela aprendeu. Nós aprendemos a partir daquela experiência que a laranja é diferente. Então, irmãos, o tempo nos traz maturidade. Paulo está dizendo aqui para os Efésios exatamente isso, que o crescimento espiritual vai nos tirar de uma vida espiritual imatura para sermos maduros espiritualmente. Isso que é importante. E finalmente, irmãos, uma outra e última lição. Nós devemos ter a certeza que quando escolhemos o caminho da fidelidade ao Senhor, ele redundará em perseguição. Olha o que diz 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu acho que foi para o Alisson e a Samira, nos estudos que nós estávamos fazendo, que eu expliquei para eles que uma amiga minha e da Tati, que hoje é esposa de pastor, ela foi mandada embora, porque o patrão dela queria que ela contasse mentira. Eu vou dizer bem honesto para vocês, irmãos. Se no teu serviço você tem que contar mentiras, eu garanto para você que essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, irmãos. Porque Deus odeia o pecado. Então, se nós estamos num lugar que nós somos levados a pecar, eu garanto que não é a vontade de Deus. Se você está num lugar assim,
ore. Peça a direção de Deus, talvez para ser mudado de setor, de ambiente, mas eu garanto que ficar falando mentira, que ficar levando vantagem, ficar escondendo coisas nos relatórios, isso não é a vontade de Deus. Nós devemos ser fiéis. Paulo fala em Efésios que nós devemos trabalhar para os nossos senhores como se trabalhássemos para quem? Para Jesus. Alguém aqui teria coragem de mentir para Jesus? Você tem coragem de mentir para Jesus? Então, irmãos, nós devemos sempre fazer o bem. Eu tenho certeza, irmãos, olha, eu tenho passado sempre do horário aqui. Na verdade, eu nem me preocupo muito com o horário. Aí você fala, você mora aqui. Não. Eu sempre vou levar o Edson e sua família. Mas eu quero que quando nós cheguemos no final de cada exposição do livro de Gálatas, nós saiamos daqui completos, com entendimento pelos versículos. Eu não quero ficar lançando aqui, não quero ficar lançando para vocês princípios sem dar a base bíblica. Então todos esses versículos são importantes para validar aquilo que tem sido pregado. Justamente porque se alguém disser que eu estou falando besteira, pela palavra de Deus, você pode responder. Esses slides, eles estão disponíveis para quem quiser. Só você mandar a mensagem que eu mando para você, não tem problema nenhum. Pode estudar, pode guardar, mas é importante que nós entendamos a palavra de Deus. Ainda nós vamos ver, o apóstolo Paulo vai falar um pouco na próxima semana, não, mas daqui 2 semanas nós estaremos juntos novamente. O apóstolo Paulo vai falar sobre o tratamento deles uns com os outros. E aí, irmãos, a gente vai falar sobre os frutos do Espírito, sobre os frutos da carne e a parte prática da vida cristã. Vai ser um pouco mais fácil de digerir todas essas questões, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Que a palavra de Deus encontre morada em cada um dos nossos corações. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos que o Senhor dirija os nossos corações, para que pela Tua palavra nós façamos a Tua vontade. Não caiamos nos enganos que por aí existem, mas que possamos servi-lo fielmente. Ó Deus, que esta semana seja realmente, ou sejam dias que nós possamos refletir na Tua palavra, que nós possamos aproveitar as oportunidades de demonstrarmos o nosso amor pelos nossos irmãos, bem como demonstrarmos aos perdidos que o Senhor ama a todos e quer que eles sejam salvos. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor conforte o coração dos enlutados. Peço que o Senhor, com a sua graça, ó Deus, esteja sobre aqueles que estão enfermos. Mas também, Senhor Deus, coloca no coração de todos os teus filhos da importância de servir ao Senhor com fidelidade. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero lembrar a vocês, nem todos mandaram para mim, semana que vem é o aniversário da igreja. Na verdade, o aniversário da igreja é dia 7, mas nós vamos fazer o culto especial no domingo de manhã, porque o pastor Martins vai estar aqui pregando para nós. Então, o aniversário da igreja, nós vamos fazer no domingo de manhã. Eu já disse para vocês, todo aniversário tem que ter pelo menos um bolo. Então, nós vamos fazer um kit aniversário, como eu coloquei no grupo da igreja. Nós vamos fazer um pedaço de bolo, colocar numa embalagem e vamos entregar uma bebida. Se você quer Coca-Cola, se você quer Pepsi, Guaraná. Só que assim, garrafinha de 200 ml, tá? Não vai achar que a gente vai dar 6 litros de Coca pra você, né? Não dá também, né? Não, é só para comer aquele pedacinho de bolo. Só que tem um detalhe. Comam o bolo na sua casa, ou se você tiver com aquela fome de leão, você coma no seu carro. Não coma dentro da igreja, não coma nas dependências da igreja, porque ainda não nos é permitido. Pelas nossas autoridades, a única coisa que nós podemos comer e beber dentro da igreja é os elementos da ceia, ok? Então, aqueles que nos assistem, se porventura não estão em Porto Alegre, não tem como a gente entregar bolo para vocês.
mas o pessoal daqui da nossa igreja teremos todo o prazer de entregar a vocês, inclusive também para os seus filhos, tá? Filhos e filhas. E para aqueles que não tomam refrigerante, vamos entregar uma caixinha de suco. Só uma coisa, tá, irmãos? Não é néctar não, tá? Não é aquela água com açúcar manchada com alguma coisa achando que é suco. Não. Vai ser suco mesmo, 100% de suco, tá? Caixinha de 200 ml. De uva ainda por cima. É bom, é gostosinho. Quem não quiser refrigerante pode escolher suco, mas você tem que mandar uma mensagem para mim. Tá bom? Manda uma mensagem para mim que a gente vai guardar tudo. Se caso quiser, pode também não comer. Não tem problema nenhum, pode não comer. Tá ok? Meus queridos, muito obrigado por estarem conosco. Eu sei, o horário passou um pouco, mas é importante esse tempo de nós estudarmos a palavra de Deus. Fiquei sabendo que é prima sua, Emanuel, a Aline? É? Ela faleceu hoje, né? Foi hoje ou ontem? Foi? Hoje pela manhã? Então, lamentavelmente, nós estivemos orando pela Aline, mas aprove ao Senhor que ela não estivesse mais aqui. Então, vamos orar pela família do Emanuel, vamos orar pela família no geral. Deus tem um propósito, irmãos. Então, vamos continuar com o desejo de falar de Cristo para aqueles que ainda estão aqui. É o nosso desejo, é a nossa responsabilidade, tá certo? Obrigado, irmãos. Vamos ter o nosso período de comunhão aqui. Quem nos assiste vai ficar com o hino. E nós que estamos aqui temos o privilégio de estarmos uns com os outros. Deus abençoe a todos. Fez o fundamento pra terra se apoiar, delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor, em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor, em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor, em majestade, grande é o Senhor. Quem viu em nós pecado que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz, quem não ficou na morte, em glória reviveu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor, em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor, em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor, em majestade, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor.